Pessoal, hoje eu tô aqui nesse pôr do sol lindo, em cima de uma laje inacabada ainda, para mostrar para vocês as mudanças, o que vai impactar na vida da população, de quem precisa da casa, da moradia, as mudanças do programa Minha Casa Minha Vida. Elas foram propostas, ainda não foi efetivado, elas foram propostas pelo Conselho Curador do FGTS, que é o conselho, que o FGTS são os recursos que o Minha Casa Minha Vida utiliza. O programa ele vem sofrendo uma defasagem muito grande no decorrer dos anos, que se intensificou agora no período de pandemia, em que os materiais subiram muito, mão de obra também, e o teto do programa não conseguiu chegar próximo desse reajuste. Então as casas ficaram caras demais, enquanto o teto do Minha Casa Minha Vida subiu muito pouco. Por exemplo, de 2022 para 2023, o reajuste foi de 5%. Então, o programa, essas mudanças que foram propostas por esse conselho, elas visam tapar essas lacunas que foram deixadas no programa. Vou dar um exemplo prático para vocês aqui, por exemplo. Eu estou aqui justamente para isso, em cima aqui. Mostrar para vocês, eu estou em um lote, em um terreno, em um loteamento relativamente novo. Vocês podem ver que tem muito lote vago ainda. Esses lotes giram em torno de 80, 90 mil reais. O teto do programa Minha Casa Minha Vida aqui nessa cidade, só explicar para vocês rapidamente, o programa Minha Casa Minha Vida ele tem tetos que variam conforme o tamanho das cidades e estados. Então, para uma cidade de menos de 50 mil habitantes, que é essa que eu estou, João Pinheiro, Minas Gerais, o teto do Minha Casa Minha Vida hoje é 164 mil. Um lote aqui custa 80 mil. A pessoa fica em mãos, se ela quiser utilizar o programa Minha Casa Minha Vida, com o teto, que é o valor máximo que ela consegue tirar, ela fica em mãos com 84 mil reais para construir uma casa, valor ínfimo, que ela não consegue construir uma casa nesse valor aqui, nesse bairro. Então, por isso que inviabiliza muito as construções. Então, as propostas que foram passadas são para sanar esses problemas reais que acontecem, que o programa entrou em desuso agora. As pessoas estão partindo mais para SBPE. Por exemplo, nesse bairro aqui, a maioria das casas são SBPE. Uma ou outra que é Minha Casa Minha Vida, que são casas menores. Então, a proposta do governo, do Conselho Curador, é de mudar as faixas 1, 2 e 3. O programa é dividido em faixas. Essas faixas 1, 2 e 3 são referentes aos valores que as famílias ganham. Até 2.640, faixa 1, até 4.400, faixa 2, e até acima de 4.400 até 8.000, o faixa 3. O faixa 3 é o programa que eu acredito que vai ter a maior vantagem. Por quê? Ele saiu, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando dessa cidade de João Pinheiro, de 190 mil para 350 mil reais. Em cidades grandes, o teto do Minha Casa Minha Vida hoje é 264 mil, por exemplo, São Paulo. Vai passar de 264 mil para 350. Nas cidades pequenas, como a nossa aqui, o teto do Minha Casa Minha Vida vai praticamente quase dobrar. Então, essa faixa 3, que é de quem ganha entre 4.400 a 8.000, vai ter uma vantagem muito grande de utilizar os programas do Minha Casa Minha Vida. Essas pessoas utilizavam o crédito do SBPE, que é bom também, porém a taxa de juros é muito maior. Essa faixa 3 não tem subsídio, que o subsídio é o desconto que o governo dá, mas o faixa 1 e 2 tem. Bom, pessoal, o faixa 1 e faixa 2, ele teve um aumento também. Antigamente o faixa 1, o teto dele nas cidades grandes, faixa 1 e 2, era de 190 mil, passou para 264 mil. Isso varia também conforme o tamanho da cidade. Eu vou deixar uma tabela aqui para vocês verem essas variações. Um outro detalhe é o subsídio da faixa 1 e faixa 2, que passou de até 47 mil para 55 mil. Essas mudanças, além de baixar a taxa de juros também. Essas mudanças, pessoal, eu acredito que vão surtir muito efeito na prática, que o que vai acontecer são pessoas que estavam com o projeto de casa parado, que estavam com a ideia de construir, mas por esses detalhes que eu falei no vídeo, não construía, por ser inviável, agora vão retomar. E isso fomenta no país a construção civil, que é um dos braços que mais fomenta crescimento no país. E
Eu acredito que, se for aprovado, o teto irá ajudar muito as pessoas que precisam da moradia própria e também alavancar a construção civil, que melhora para todo mundo no setor, tá certo? Um abraço.